O presidente da CCJ da Câmara, deputado Felipe Francischini, desengavetou uma PEC que trata da autonomia da Polícia Federal. A retomada do debate a respeito da PEC gera polêmica na Câmara e divide parlamentares que, nos bastidores, que não querem fortalecer a categoria nesse momento. A CCJ retomou o debate no mesmo dia em que Jair Bolsonaro disse que poderia trocar o diretor-geral do órgão e que quem indicava era ele, não o ministro Sérgio Moro, a quem a PF é subordinada. Teve uma reação aí? Tem uma ligação entre as duas coisas, Vera? Coisa interessante, o presidente da CCJ, ele vem a ser do partido do presidente da República e desengavetou essa PEC. Ele é filho de um delegado da Polícia Federal, ex-deputado. Portanto, essa dúvida aí de quem tem mais moral, o lavajatismo ou o bolsonarismo, já começa a dar alguns sinais aí importantes, né? Um deles é esse. O pessoal que foi às ruas no fim de semana, e aí a gente pode aproveitar para falar da manifestação também, pediu o veto integral à lei de abuso de autoridade. Então, a gente tem alguns movimentos para observar, sabe, ao longo das próximas semanas, para ver onde essa coisa vai desembocar. Moro reclamou com o Paulo Guedes de que o orçamento de que ele tem que ele tem à sua disposição para o ano que vem não é suficiente. Ele vai conseguir mais recursos? Tem muitas variáveis concorrendo aí ao mesmo tempo para que a gente analise nos próximos dias, o Brown. Vai lá, Josias. Eu acho que essa discussão sobre a autonomia da Polícia Federal é enviesada e chega por conta da crise, de novo, que foi aberta, inaugurada pelo Jair Bolsonaro. Ao intervir no quarto, quinto escalão da polícia, tentando substituir superintendente do Rio de Janeiro, aliás, deslocou o superintendente, queria colocar um amigo que vinha do Amazonas no lugar do que vai sair, a polícia bateu o pé, parece que vai colocar um de Pernambuco, depois o Bolsonaro ameaçou até trocar o diretor-geral, Maurício Valeixo, que é um homem do Sérgio Moro no comando da Polícia Federal. Em função dessa tentativa do Bolsonaro de intervir na Polícia Federal ali no seu berço político, Rio de Janeiro, onde o filho Flávio Bolsonaro enfrenta problemas, inquérito, essa tentativa ressuscitou o debate sobre a autonomia da Polícia Federal. Mas esse debate envolve não só a autonomia operacional da Polícia Federal, mas envolve a autonomia orçamentária, que é o grande sonho da polícia, definir o seu orçamento, definir quanto vai, inclusive, para a folha de pagamento. Eu acho que isso não é próprio, não é adequado, o Brasil está quebrado, todo mundo quer esse tipo de autonomia. A Polícia Federal tem que ser tratada pelo presidente da República como um organismo, um órgão de Estado, não uma força policial a serviço do governante de plantão. Isso é que precisa ser ajustado. O Bolsonaro tem que se convencer de que não pode tratar a Polícia Federal como ele tenta tratar, e se ele não se convencer, então o Congresso está aí para enquadrá-lo, o Judiciário está aí para enquadrá-lo. Agora, não é razoável que o presidente de uma Comissão de Constituição e Justiça, filho de um delegado da Polícia Federal, traga essa discussão à baila, se aproveitando de um momento para dar independência, repito, não apenas operacional, mas orçamentária à Polícia Federal. Não é razoável que se discuta isso. Hoje, 93% do orçamento da República já estão engessados e não é nem inteligente que se permita que cada órgão agora vá conseguindo a sua independência orçamentária e operacional, a autonomia. O nome é bonito, mas não é adequado. Constantino. Eu vou nessa linha também. Eu acho que há um oportunismo aí, há um simbolismo em resgatar, em desenterrar essa PEC, né, após essas acusações todas de ingerência do presidente, principalmente na polícia, né, e na Receita, o que é muito grave, né, e o presidente tem a prerrogativa de mexer nesses escalões, mas não é porque pode que deve. Pegou muito mal. Então ele tem camadas de poder entre ele e esses nomes que ele mexeu, ainda mais no lugar explosivo, que é o caso do Rio de Janeiro, né, onde está o problema do filho dele, e eu acho que aí a reação não necessariamente é mexer numa PEC de autonomia ou não, orçamentário ou não. Eu acho que é o seguinte, tem um ministro que zela de uma reputação, de um nome, que é justamente um filtro para isso. Se o ministro, de fato, que é o Sérgio Moro, claro, sentir que está sendo atropelado o tempo todo, que não tem mais voz, que não tem comando, e que o presidente está intervindo pelas piores intenções possíveis,
ele só tem uma coisa a fazer. E esse vai ser o simbolismo mais forte. No dia que ele, se acontecer, ele realmente jogar a toalha e desistir por conta desse tipo de postura do presidente, aí o recado está dado. Aí temos alguém que, de fato, quer asfixiar a autonomia dos órgãos de Estado que investigam e punem. Então, isso não é tolerável e não será tolerado pela sociedade.